Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos. Em algum lugar do passado 3, última mensagem, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Isso aqui é Paulo falando, e a gente tem 3 semanas, essa é a 3ª semana que nós estamos falando sobre isso. O que fazia o apóstolo Paulo seguir adiante? Por que ele se desembaraçava, para seguir adiante? Na primeira mensagem dessa série nós estávamos falando de pessoas que estão pautando a vida delas por coisas que aconteceram no passado, coisas que o pai falou, coisas que ele viveu, experiências que não foram muito boas, e ele continua pautando a vida dele no presente, afetando o futuro por aquilo que ele viveu no passado. São pessoas que vivem as suas vidas sem conseguir viver a nova vida com Cristo, porque diz a palavra de Deus que tudo se fez novo, amém? Para aquele que está em Cristo, mas ele continua insistindo em viver uma nova vida baseada nas questões do passado dele. E a gente viu também que Jesus nos libertou para a gente viver uma vida de liberdade com ele, e que a gente não tem que parar, seguir a nossa vida baseado naquilo que a gente viveu no passado, mas naquilo que Deus está fazendo, e pela fé naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Na segunda mensagem nós vimos que a forma, que a gente sai daquele lugar que a gente está preso no passado, a forma é justamente de se encher do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e que tem uma grande diferença entre ser selado no Espírito, que todo aquele que aceitou a Cristo é selado no Espírito, e ser cheio do Espírito, que são coisas completamente diferentes, e que isso vai explicar o porquê de tantos cristãos que são selados no Espírito, mas que ainda assim não estão experimentando uma nova vida com Deus, de libertação, de conquistas, de conserto, de bênção, porque está faltando a eles serem cheios do Espírito. E essa questão de ser cheio do Espírito ficou muito claro para a gente semana passada, o quanto isso é importante. E nós terminamos com esse texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 20, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até aqui nós vimos que nós não podemos ficar aprisionados em algum lugar do passado, porque o Senhor tem planos e tem futuro para a nossa vida, que a gente não tem que ficar preocupado com aquilo que passou, na nossa família, na nossa casa, quando a gente era pequenininho, experiências que vivemos, nada disso, porque tudo se fez novo, amém? Mas como nós podemos ser cheios do Espírito? Foi a pergunta que nós fizemos semana passada. Como que a gente consegue ser cheio do Espírito, já que ser cheio do Espírito faz toda a diferença na nossa vida com Deus? E essa pergunta, meus queridos, a gente precisa ter essa resposta, porque se a gente não encontrar a resposta para essa pergunta, a gente vai continuar preso em algum lugar do passado, e a gente não vai conseguir viver o novo que Deus tem para a nossa vida. Não se enche, meu irmão, uma vasilha tapada. Você pode pegar um balde, colocar uma tampa nele,
Se você derramar o oceano em cima desse balde, não vai entrar uma gota, porque ele está fechado, ele está tapado. E tapado não tem como fazer, aliás, tampado, quer dizer, com tampa. O versículo 18. Então, antes da gente encher qualquer coisa, é preciso tirar a tampa. E o versículo 18 de Efésios 5 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia, eu já falei isso várias vezes, ela não condena pessoas que bebem vinho. Não tem isso lá. Não existe na Bíblia algo que te impeça de você beber vinho. Também a Bíblia não manda você beber vinho. Eu, como pastor, costumo aconselhar a todos para evitar bebida alcoólica. Você, seus filhos. Eu acho que você tem que cuidar da sua família, proteger a sua família, porque o álcool é uma droga que facilita a entrada de outras drogas. E no tempo de Jesus não havia as drogas que hoje nós temos. Então, vinho não era a porta de entrada para absolutamente nada. Aqui na Bíblia, a gente está falando aqui de sermos cheios do Espírito, para que a gente seja curado, para que a gente seja resgatado daquele lugar do passado, para nós sairmos da prisão que nós vivemos. E aqui, nesse texto, diz claramente, ele faz uma contraposição entre embriagar-se e ser cheio do Espírito. São coisas antagônicas. Se você ler o texto, você vai ver que é como se fosse mais ou menos o seguinte: o embriagar-se é como uma tampa que impede você de ser cheio do Espírito Santo. É fácil entender isso, meu querido, quando a gente observa algumas pessoas que só entendem alegria se essa alegria estiver atrelada à bebida alcoólica. E isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Algumas pessoas talvez pensem que precisam beber para relaxar. Algumas pessoas que se embriagam fazem, muitas vezes para esquecer problemas. Eu não quero saber dos problemas, por isso eu vou beber para esquecer. O marido briga com a mulher, vai e enche a cara. E ele vai ficando dependente. Ou seja, meu irmão, apelar para o álcool é apelar para a carne, e a dependência de nossa vida deve ser do Espírito Santo, porque ele é a fonte da nossa vida, não é o álcool. Precisar do álcool para a gente mudar nossa disposição ou comportamento, é não dar espaço para que o Espírito Santo se mova em nós, trabalhe em nós. Por quê? Eu briguei com a minha esposa, eu estou bravo, eu estou triste, eu estou aborrecido, mas ao invés de buscar a transformação através do Espírito Santo, eu vou encher a minha cara. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou apelando para algo que não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele quer agir na nossa vida. Então, meu irmão, tudo aquilo que você utilizar na sua vida para fazer a vez do Espírito Santo, vai tirar espaço dele na sua vida, e dessa forma, não será possível que ele encha, porque nessa área, ele não vai poder mexer, porque você já tem um substituto para ele. Quando você está irritado, quando você está tenso, tem gente que bebe para poder falar com a menina, tem gente que bebe para vencer a timidez, em vez de pedir ao Espírito Santo para que ele vença a timidez com aquilo, tem que beber para ficar alegrinho e poder ficar boa pinta ali na festa. É por isso que Satanás tem trabalhado tanto para embriagar,
para entorpecer pessoas, porque pessoas embriagadas, pessoas entorpecidas, não podem se encher do Espírito Santo. Isso faz com que elas permaneçam doentes, mesmo sendo seladas no Espírito. Mas quando nós falamos hoje em entorpecer, é preciso que se diga que não é só álcool que tem entorpecido as pessoas. E é aí que eu quero chegar, meus irmãos. Porque as tampas hoje sobre nossas vidas para impedir o agir do Espírito são de muitos tipos. Há drogas de todos os tipos, entorpecendo as pessoas. Drogas, inclusive, que nós chamamos de remédio. É remédio contra a ansiedade? É remédio contra a tristeza? É remédio para dar coragem? É remédio para parar de sofrer? É remédio para dormir? É remédio para tudo. Para cada coisa que a gente vive hoje. O ser humano tem ficado fraco, porque nada ele enfrenta. Tudo tem que ser medicado. Queridos, a gente está no século 21. A medicina avançou, mas não pode ser normal. Pessoas se medicarem para tudo. Não pense você que o remédio que te faz bem para uma coisa não te prejudica em outra. Fui no dentista certa vez, cheguei lá no dentista, abri a boca, o dentista falou assim para mim: você, quando era pequeno, tinha muita garganta inflamada, né? Eu, sim, sofri muito, até os 7 anos de idade, com garganta inflamada. Assim, pois é, nessa época que você tinha garganta inflamada, você deve ser da década de 70, né? Assim, então, se tomava um antibiótico, aí ele falou o nome, eu não lembro, que eles estão nos seus dentes, e dá para ver a marca direitinho, até quando você tomou. Eu fiquei abismado. Ele falou assim: por isso que não se receita mais aquele determinado tipo de antibiótico. Meu querido, como ficarmos cheios do Espírito Santo, se nós estamos embriagados, entorpecidos? O Espírito Santo produz em nós o fruto, que nos faz avançar e nos tira de todo o passado. Vamos ver o que Paulo diz sobre o Espírito Santo, o que ele produz em nós. Você já conhece esse texto? Gálatas 5, 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que ele está falando aqui? Que se tem alguma coisa que eu não consigo me controlar, quando eu vi, já falei, esquece, o Espírito Santo quer que você tenha controle. Sabe quando você é impulsivo, e quando você vê, você já fez? O Espírito Santo quer produzir em você controle, para que você não faça e não haja precipitadamente. Sabe quando você não tem, tipo assim, paciência? Diz o texto, que o Espírito Santo quer produzir em você, inclusive, paciência. Sabe, fidelidade? Não consigo ser fiel, não consigo ficar sem dar em cima, não consigo ficar sem falar uma gracinha. Pois o que o texto bíblico está falando é que o Espírito Santo quer produzir em você fidelidade. Sabe aquela pessoa irada que eu inclusive dei testemunho aqui semana passada? O Senhor, o Espírito quer trabalhar na sua vida para que você vença a ira na sua vida. Então, meu querido, se seu amor, sua alegria, sua paz, sua paciência, sua mansidão, seu domínio próprio dependerem constantemente de uma droga, você está perdendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Pastor, parece uma pregação da Idade Média. Se não quiser acreditar no pastor, porque ele tem mente da Idade Média, ok, não me ouçam. Ouçam um médico psiquiatra, Guido Palomba.
Põe um vídeo para a gente. Apaga a luz aí, ô Alexander, por favor. Olha esse vídeo. Vai estar passando o pessoal de casa também. Isso se resolve com remédio, com alguma coisa? Vilela, cada caso é um caso. Claro que para esses casos graves que nós estamos falando, de alucinações... Como chama quando tem muita personalidade, que ele ouve várias vozes? Alucinações de delírios. Alucinações são auditivas, visuais também, ele vê coisas. Vê coisas que ninguém vê. Gustativas. Como assim? Gosto diferente. Táteis. Nossa. Alucinações táteis. Alucinações olfativas, sente cheiros estranhos. Para ele aquilo é real. Então, nesses casos, e com delírios me perseguem, ou eu sou Deus, ou isso e aquilo, são ideias delirantes. Então, para esses casos, é fundamental o uso de remédios. Agora, qual é a decadência da psiquiatria atual? Qual é o papel desse presente inútil que eu te trouxe, chamado CID, Classificação Internacional das Doenças? É que hoje, você está deprimido porque brigou com a namorada, ou porque está sem dinheiro no bolso para pagar as contas, ou porque morreu o cachorro na sua casa. Foi mandado embora. Ou foi mandado embora. Se você tiver a infelicidade de ir nesses psiquiatras desta geração, que é uma geração perdida, você está arriscado a sair com um diagnóstico de bipolar, ou algo nesse sentido, e tomando remédio antidepressivo. Sem precisar. Sendo que teria outras etapas antes. Meu amigo, o remédio antidepressão, antidepressivo, ele vai resolver o seu problema de falta de dinheiro no bolso? Não vai, claro que Ele não. vai resolver a falta que você tem da sua namorada, da pessoa que você gosta? Não vai de jeito nenhum. Então são camisas de força químicas. São atalhos, né? Que foram muito bem colocadas pela indústria farmacêutica e pelo marketing. Eles estão certos. Eu sou favorável às indústrias e tal, eles estão no papel dele de fazer e vender. E o marketing de divulgar. Mas a culpa é dos psiquiatras que engolem sem cheirar e nem limpar, meu amigo. Entendi. Engolem do jeito que vem e estão lá receitando. Para você ter uma ideia, se vende mais antidepressivo do que hipoglós. É o quê? É sério isso? É seríssimo. Isso mas é é muito sério. Porque vicia, a pessoa fica dependente. Vicia. Você sabe que há núcleos no mundo todo de resistência a essa psiquiatria decadente de hoje em dia. Isso no mundo todo. Começa há muito tempo? Eu diria para você como um marco no início da virada do século. Tá. Que aí aquele venda extraordinária de cabeça. Por exemplo, os filhos novos. Quem tem filho novo... Eu tenho um de 5 agora. De 5, e se ele começar a desafiar a professora, ou quando ele for um pouquinho maior, vai na escola, desafia a professora, ou se indispõe com você, que às vezes pode ser até não o seu filho, por má educação mesmo, e você leva num psiquiatra para consertar, ele está arriscado a receber o diagnóstico de personalidade desafiante, qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa ridícula nesse sentido, ou déficit do transtorno da atenção e da hiperatividade, e tome remédio. Então, tomar muito cuidado com isso. Não, muito cuidado. Quanto mais distante dos psiquiatras, é melhor, na minha maneira de conceber. Psiquiatria foi feita para as pessoas que são de fato doentes mentais. Você chamar uma pessoa que tem problemas porque de desadaptação, ou porque está triste, ou porque está agressivo, porque é uma coisa normal da absolutamente vida, né? Normal. A gente passa, né, por esses ciclos. E até para você entender a felicidade, você tem que entender também esse momento, porque senão sua vida fica toda linear, né? Você não tem nem momento de felicidade, nem momento de tristeza. Claro. Tá sempre anestesiado, né? Claro. Queridos, olha só, vocês prestaram atenção no que eu ia falar dali? Ele é um médico psiquiatra. E olha o que ele está falando. Aí eu fui buscar informações na internet, fiquei pasmo com a quantidade de trabalhos científicos que vão fazer a relação entre
consumo desses medicamentos e suicídio. Fui buscar informações, eu vou apenas citar uma, que é da SBMFC. Está sendo transmitido também para quem está em casa. E você que está no grupo da igreja, lá no Acontece Basse, eu coloquei todos os links lá, você pode verificar. Isso aqui eles fizeram, essa sociedade, eles fizeram uma pesquisa, estão citando uma pesquisa que é americana. E quando eles estão citando isso aqui, de uma coisa que é americana, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós já sabemos que essas medicações causam suicídio. Então, nossa pesquisa é para saber o quê? Qual desses medicamentos causa menos efeito colateral? Porque nós sabemos que eles existem. E aí, eles começaram a fazer pesquisa. E pasmem, quando você olha o resultado da pesquisa, você descobre que eles empataram e falam que não há medicamento 100% seguro que deixe de causar suicídio. O site do Conselho Federal de Medicina, estou falando do Conselho Federal de Medicina, diz que em uma década o suicídio aumentou 43%, quer dizer, mais ou menos de 2007 a 2017, cresceu 43%. Só que nós adolescentes, presta atenção, pais, nisso, nos adolescentes, o crescimento de suicídio foram 81%. Está aqui. Taxa de suicídio cresce 43%. E quando você vai ler o texto, você descobre que no meio dos adolescentes foi 81%. O que você acha que aconteceu em 10 anos? De diferente das décadas passadas, para que isso aqui acontecesse, aumentou a fome? Eles agora não têm mais internet? Eles agora não têm mais escola? O que é que aconteceu no meio dos adolescentes para que aumentasse 83% o número de suicídios entre eles? Aumentou o consumo dessas medicações antidepressivas. A CNN Brasil, e assim, vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui, não é coisa da minha cabeça. Eu estou mostrando aqui reportagens, eu estou mostrando aqui coisa de Conselho Federal de Medicina, e agora eu estou falando da CNN, uma reportagem de janeiro desse ano, isso aqui é de janeiro agora de 2023, dizendo que entre 2017 e 2021, aumentou 53% o uso de medicamentos para a saúde mental, sendo que já tinha aumentado muito antes disso. Está aqui o site. Lá no Acontece Basse tem o link. Só que estudos, meu querido, eles são muito distantes da nossa realidade. Eu fico citando estudos aqui, você acha assim, não, mas isso aí não tem nada a ver. Tá bom. Eu fico imaginando como que a minha geração sobreviveu sem essas medicações. Como que a geração dos nossos pais sobreviveram sem essas medicações. Como que a geração dos nossos avós sobreviveram sem essas medicações. Porque não havia esses remédios. Sociedade, você não tinha asfalto na porta, você não tinha água encanada, para você dar descarga no balde, você tinha que encher o balde de água em algum lugar, trazer e fazer assim. Eu morei numa casa que não tinha chuveiro quente, você tinha que esquentar no bule, encher a água, dar aquela mornada para você tomar banho. Tem uns irmãos aí rindo que eu acho que viveram isso também. Não estou aqui na minha idade sozinho, né? Quem já viu isso acontecendo, levanta a mão. E não tinha esses remédios. Como que eles sobreviveram a tanta pressão? Como que eles sobreviveram a tanta dificuldade? Pensando que tinha picanha? Nem existia picanha.
Eu nunca ouvi falar. Aliás, para comer um bifinho lá em casa era difícil. Lembro da minha mãe fritando mortadela. Lembro da minha mãe fritando banana. Cortava a banana em tiro e fritava, e aquilo era a mistura nossa do dia. Quem já comeu banana frita aqui como mistura? Aí, ó, não estou mentindo. Como que essa geração sobreviveu a tanta humilhação, a tanta pressão? Como que essa geração sobreviveu de ir para a escola só tinha um quichute? Quem tinha? Como que essa geração sobreviveu sem essa medicação? Sobreviveram, sabe por quê? Porque não era proibido dizer não. Os pais não se rebaixavam ao nível dos filhos, não queriam se vestir como eles, e nem as mães queriam ser bonitas e continuar cocotinhas igual as filhas. Sobreviveram porque temeram mais ao Senhor, porque levavam seus filhos à igreja. E aqui eu incluo a igreja católica, eu incluo todas as igrejas. As pessoas precisavam enfrentar e resolver seus fantasmas. Meus irmãos, prestem atenção, eu não sou contra a medicação. O que eu sou contra, e o que eu estou achando estranho, é que toda mãe que eu vou conversar, o filho ou tem déficit de atenção, ou tem hiperatividade, ou tem, como é que é aquele negócio aí agora que está tendo? Como é que é o nome? Autismo. Mas não tem uma criança sadia. Não tem uma criança normal, todo mundo tem alguma síndrome de alguma coisa. Não pode ser normal isso, meus irmãos. E a gente vai achando isso normal. E tem umas mães que às vezes eu converso, ela vem contar até com orgulho. Meu filho tem a síndrome de não sei o quê. E parece que quanto mais difícil for o nome, melhor. Essas síndromes acontecem, existem. Mas não pode ser na proporção que eles têm sido diagnosticados. Não é possível que isso seja normal. Estatisticamente falando, não é possível. Queridos, presta atenção. Onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 fala assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Meu querido, nós não podemos ser escravos do álcool, nós não podemos ser escravos das drogas, não podemos ser escravos dessas medicações. Mas as pessoas acham que é melhor tomar um remedinho do que segurar o doce. Estava conversando com o Otávio, por isso que eu perguntei onde estava o Otávio. Porque eu estava conversando com o Otávio, o Otávio está fazendo um tratamento muito importante. E eu estou muito feliz por isso que o Otávio está fazendo. E eu estava na casa da Gislane e do Otávio, e Gislane falou assim: olha, e Otávio também, essa medicação que eu estou tomando, eu vou tomar durante um tempo, e depois eu vou ter que diminuir, porque eu tenho que desmamar dela. Achei fantástico o médico falar isso para ele, porque a medicação, ela deve ser usada numa questão, uma crise, uma coisa pontual, uma coisa aguda. Eu estou sentindo dor de cabeça, eu não vou tomar remédio? Eu estou numa situação difícil da minha vida, uma questão séria, eu não vou tomar? O problema é que as pessoas estão se tornando dependentes dessas medicações e achando isso normal. Querido, presta atenção, é mais fácil tomar o remédio do colesterol do que ir caminhar. E não venha dizer para mim que quando o médico te receita e fala que você está com colesterol alto, que não tem outra coisa para você fazer, a não ser tomar remédio. Por quê?
uma médica quis me receitar um remédio para colesterol. E eu falei para ela: doutora, não tem nada que eu possa fazer? Porque eu tenho um problema com medicação. Quando eu tomo certas medicações, eu tenho alguns revertérios. E eu estou preocupado. Sabe o que ela fez na minha frente? Pegou a receita, rasgou. E eu achei aquilo estranho. Falei assim: mas doutora, por que a senhora rasgou essa receita que está pronta? Ela falou assim: porque é o seguinte, essa medicação aqui, para algumas pessoas, causa dores pelo corpo. Lembro, alguns irmãos sabem disso, fui diagnosticado com ácido úrico. Aí, o médico me passou um remédio chamado alopurinol, que muita gente toma e não tem problema nenhum. Eu tomei. Fiquei lelezinho da cabeça. Fiquei depressivo, fiquei ruim. E quando eu fui ver, efeito do remédio. Aí eu falei com o doutor, não tem como a gente fazer um negócio, porque como é que eu não posso tomar esse remédio aí? Ele falou assim: não, faz o seguinte então, espreme limão todo dia e toma na água. Você pode fazer isso? Posso, doutor. Por que o senhor me falou isso antes? Porque ninguém faz, o brasileiro não tem disciplina para fazer. Falei assim: pois é, mas devia ser dada a opção para ele, entre tomar remédio e melhorar a alimentação. É mais fácil ingerir vitamina D em cápsulas, gastar dinheiro, do que pegar sol. Meus irmãos, nós crescemos ouvindo que não se podia pegar sol, porque sol envelhece, porque isso, porque... não digo passar um dia debaixo do sol, mas meu querido, você sabe quanto você precisa ficar exposto ao sol para gerar vitamina D sua diária? 10 minutos. E se você ficar mais tempo que isso, você vai ter vitamina D por resto da semana. Sabe que você não tem um fundo da sua casa que você possa tirar a camisa e ficar lá pegando o sol por 10 minutos, para você gerar a sua vitamina D? E não sei se você sabe, mas falta de vitamina D, nossa, consulta pastoral agora, falta de vitamina D, tem um sintoma, causa um sintoma na pessoa que parece depressão, e hoje já se sabe, que muitas pessoas que tomam remédio para depressão, na verdade só precisavam da vitamina D, pegar sol. Lembro de uma irmã, e aqui em Jundiaí está entrando o inverno, né? Começar o surto de depressão, pode olhar, é no inverno. Você manda a pessoa fazer um exame, faça um exame de vitamina D, você descobre que a vitamina D está lá embaixo. Aí, você a irmã veio conversar comigo: pastor, estou depressiva. E eu tinha acabado de descobrir essa informação. Falei assim: minha irmã, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma caminhada de oração. Tem um parque lá perto da sua casa, não tem? Tal. Você vai botar uma blusinha mais aberta, uma bermudinha, e você vai dar uma volta lá, orando ao Senhor. Um mês depois, ela chega para mim e fala assim: pastor, que benção foi aquela caminhada de oração, não tem mais depressão, estou disposta, estou não sei o quê. Amém, minha irmã, mas você estava com falta de vitamina D. Meu querido, é melhor tomar antidepressivo do que enfrentar e superar a tristeza. Só que todas essas coisas, para o cristão, são uma tragédia, porque nós temos o Espírito Santo em nós, e essas coisas não nos deixam sermos cheios do Espírito. Essas coisas são paliativas, mas o Espírito Santo nos cura, nos liberta, e faz esse trabalho definitivamente. Ele age não no efeito, mas ele age na causa. É preciso, meu irmão, a gente precisa carregar uma certa revolta dentro de nós. Não é possível que o médico chegue para você, te entuche de remédio, você acha aquilo normal e sai gastando uma fortuna para comprar remédio, sem buscar nenhuma alternativa, meu irmão. Não é possível que o médico fale para você
e você não clame ao Senhor por aquilo. Não é possível. Se você se entregar à tristeza, essa tristeza vai virar depressão, é óbvio. Se você achar normal sua falta de paciência com tudo, e aí você se entuchar de remédio, você não vai pedir ao Espírito Santo para te tratar. Sem nós sermos cheios do Espírito, não seremos curados das nossas marcas do passado, apenas vamos aprender a viver com as dores que nós já temos vivido. Estou triste, vou atenuar minha tristeza com remedinho. Estou aborrecido, estou desanimado, estou sei lá o quê, eu vou tomar. Lembro de uma professora que falou para a gente que ela tomava um certo remédio da família da Ritalina para fazer concurso, para fazer prova, para fazer não sei o quê, para ela poder ter concentração. Meu querido, pessoas assim vão continuar em algum lugar do passado, sabe por quê? Porque elas não serão curadas. São pessoas que vão ficar o tempo todo presas ao passado, porque elas vão aprender a conviver com o problema, não serão libertas. Por isso que tanta gente tem vivido em algum lugar do passado, sendo impedida de viver o presente e o futuro de Deus. Então, meu irmão, tira essa tampa espiritual da sua vida, que te impede de você ser cheio do Espírito Santo, para você, para de achar que tudo na sua vida se resolve com remédio. Para não ficar só nessas pesquisas, eu perdi uma pessoa da minha família, porque tomou remédio, porque havia perdido um primo, se entuchou de remédio e foi dormir, não levantou mais, ele se suicidou. Só que na família é proibido falar que ele se suicidou. Uma pessoa na minha família. Ah, mas isso aí não acontece com crente. Os irmãos aqui, que são mais íntimos, sabem de um amigo que eu tive, cristão, líder, que estava tomando medicação tarja preta, uma pessoa alegre e feliz. Sabe por que ele começou a tomar a porcaria do remédio? Porque o médico psiquiatra falou para ele que ele era gordinho porque ele era ansioso e ele tinha que tomar um remédio anti-ansiedade para que ele diminuísse de comer e aí ele emagrecesse. Morreu. Hoje eu sei por quê. Naquela época eu não sabia. E eu cansei de perguntar ao Senhor: Senhor, por que aquele teu servo se matou? Por que aquele teu servo se suicidou? E hoje eu sei e tenho certeza que ele se suicidou porque ele estava fora de si, porque ele estava sob efeito de remédio. Assim como um bêbado se atira do penhasco e não sabe nem o que está fazendo. Depois que eu tiro a tampa espiritual que nos impede de nós sermos cheios do Espírito Santo, a gente tem que estar pronto para nós enchermos, meu querido. O texto é muito claro quando ele diz assim, ó: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja, e ele fala para a igreja: não se embriaguem, deixem-se encher, falem entre si. Ele está falando para a coletividade, ele está falando para a igreja. Então, meu irmão, presta atenção, sem estar na comunhão com a igreja, com seus irmãos, com a família de Deus, não há como você ser cheio do Espírito Santo, e consequentemente não há como você ser liberto da sua prisão em algum lugar do passado.
As pessoas acham que podem viver a sua vida com Deus sem estar em comunhão com a igreja. Não podem. Porque, meu querido, para pensar. Você está aqui hoje, está ouvindo que você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser curado. Em que outro lugar você vai ouvir isso? Onde você vai ouvir isso? Você acha que os psiquiatras vão falar isso para você? Você acha que o representante do remédio vai falar alguma coisa disso para você? Porque, querido, nenhum outro ambiente vai dizer a você que você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. O ser humano é um ser gregário, gosta de estar junto, por isso o Senhor Jesus fundou a igreja, porque a igreja, para que a igreja fosse a reunião dos filhos de Deus, nela, a gente fala de fé, nela nós falamos de milagres, nela nós testemunhamos uns aos outros, nela a gente aprende uns com os outros a respeito disso. É claro, meu querido, que em tempos pós-pandêmicos, há a opção de se acompanhar pelo YouTube. Alguns irmãos estão aí acompanhando pelo YouTube, mas não se engane, nada é como a comunhão olho no olho. Nada é com a comunhão que a gente tem quando a gente fala uns com os outros e ora uns pelos outros e somos abençoados uns pelos outros. Meu querido, não despreze a igreja de Deus na sua vida, porque é ela que vai te estimular a ser cheio do Espírito Santo. E vou dizer mais, quanto menor ela for, melhor para você. Porque não vai me falar que numa igreja de 5.000 pessoas você é confrontado. Isso não existe. Meu querido, venha na igreja, traga a sua família, se envolva, considere a família de Deus na sua vida, troque a instituição pela comunhão. Aqui nesse texto está falando de convívio, é um convívio que é interativo, participativo, inspirador. O que temos inspirado uns dos outros? O que devemos inspirar uns nos outros? O que sai da nossa boca quando nós estamos junto com alguém? Algo que inspira ou desestimula? O que a gente fala quando a gente está junto? De desesperança, desistência, reclamação, condenação? Ou de paz, amor, paciência? O que a gente faz? Meus queridos, membros de uma igreja não devem fazer isso. Não devemos fazer isso. E quando nós fazemos, pode ver, são pessoas que estão vazias do Espírito Santo. São pessoas que se declaram evangélicas, pessoas que se declaram de Deus, mas você olha na vida dela, não tem nada de Deus na vida. Nada, porque estão vazias. Mas vejam a interação aqui que está falando no texto, né? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. O texto fala de coisas que são muito simples, fala de uma interação entre nós, uma interação na igreja, que envolve salmos, que envolve hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Ouvir e cantar louvores, sozinho e com os irmãos, é propiciar um ambiente de cura, porque o Espírito Santo vai encher a nossa vida quando a gente está num ambiente assim, de louvor. Faz um teste na sua vida, meu irmão. Jovens, passem o dia ouvindo funk e veja como vai ser o final do dia de vocês. Mas não só os jovens, meus irmãos, conheça se uma pessoa é cheia do Espírito Santo olhando a playlist que ele ouve. Pastor, você está muito radical hoje. Não, meu irmão, eu estou só constatando, não estou te julgando. Eu estou constatando. Olhe a sua playlist e compare a sua vida espiritual, se você está cheio ou está vazio. Meu querido, o inferno tem trilha sonora, sabia?
As maiores brigas, as maiores confusões, são com trilha sonora. Está lá, negócio acontecendo, está lá a música rolando e o pau quebrando. E qual é o tipo de música que está sendo ouvido? Louvor? Meu querido, comece o dia chateado, põe um louvor, comece a cantar ao Senhor, comece a exaltar o nome dEle, e veja assim, 1 ou 2 horas, seu humor não muda. Veja se o Espírito Santo não te dá uma sacudida. Veja se você não começa a sentir a presença de Deus, e aquele vazio que você tinha, você não sente mais. Perceba que quando você começa a ouvir o louvor e cantar ao Senhor, chega um momento que se você estava se sentindo sozinho, você passa a se sentir com Ele, você não se sente mais sozinho. Meu querido, tem outra coisa que é necessária para a gente ser cheio do Espírito Santo. O texto fala aí, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Veja o texto. Meu querido, ingratidão é sinal de gente vazia do Espírito. Sabe, pessoas para as quais nada está bom, não agradecem por suas famílias. Eu não tenho motivo para agradecer pela minha família. Tem sim, porque você tem família. Eu conheço um monte de gente que não tem família. Conversei com uma jovem, tem 38 anos. Ela era adotiva. Os pais faleceram, adotivos. Adotaram ela já com uma certa idade, eles já tinham. E ela hoje está sozinha. E ela conversando comigo, isso foi quinta-feira à noite, ela conversando comigo, chorava, porque ela se sentia muito sozinha, estava depressiva. Ela tem motivo para estar depressiva. Você não tem motivo para estar depressivo se você tem um pai e uma mãe, se você tem um irmão, se você tem uma família. Seja ela como for, você não tem motivo. Pessoas que não agradecem sequer pela sua vida, não agradecem pela igreja que estão, não agradecem pelo pastor, podem estar no lugar mais bonito do mundo, não agradecem, não louvam. Eu lembro, quando eu fui em Foz do Iguaçu, eu e Sejane, fomos andar naquele negócio lá, que vai debaixo lá de uma cachoeira, né, Sejane? 2 adolescentes mexicanos, com a mãe, que você vê que ela estava fazendo de tudo para tentar agradar aquele casal ali, que eram filhos dela, e eles assim, com o boné abaixado, braço cruzado, todo mundo encantado com aquele show da natureza, aquela água gelada caindo em cima, você no barco, e eles com cara de que nada demais estava acontecendo. E ainda fazendo cara de como se não estivessem gostando daquilo que estavam vivendo. Pessoas que podem contemplar o sol mais cintilante, mas que não agradecem. É como se fosse apenas uma obrigação de Deus proporcionar essas coisas para eles. Pessoas que não aprenderam a agradecer, que não aprenderam a ser gratas. Vi um menino esses dias falando assim: como eu louvo a Deus pela minha família, o que mais tem é a família esculhambada por aí. Nossa, eu falei assim, nossa, isso aí entendeu o que é agradecer a Deus. Meu querido, presta atenção, pessoas que não aprenderam a agradecer, que não aprenderam a ser gratas, são pessoas vazias do Espírito, e pessoas vazias do Espírito estão doentes, e uma hora essa doença vai vir para fora. Se você não aprender a ser grato, você nunca será cheio do Espírito, porque você passará a achar que o fato de ser cheio do Espírito é simplesmente uma obrigação da parte de Deus, e não é. Por último, o texto diz assim, de coração. De coração significa por inteiro, significa sem falsidade. Tem um texto bíblico lindo, muito conhecido, que vem à memória a respeito disso, lá em Jeremias 29, 11 a 13, fala assim:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Para concluir, você entendeu que hoje é noite de libertação? Você entendeu que não dá para a gente continuar levando a vida que a gente está levando? Você entendeu que você tem que estar cheio do Espírito Santo, que você tem que tirar as amarras, as tampas que te impedem de ser cheio do Espírito Santo? Você que tem vivido preso no passado, precisa de libertação, essa palavra é para você. O convite para que você abandone essa vida morna com Jesus, abandone uma vida religiosa e passe a viver se relacionando com Jesus. Para isso, o Espírito Santo quer te encher, quer ser fonte de vida na sua vida, sabe, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar do pânico, da depressão. E se você acha que isso que eu estou falando não é verdade, porque eu fiquei só citando pesquisas e não falei casos concretos, falei de casos que não conhece, eu lembro que o Carlinhos, num PGM, que nem da nossa igreja era de outra igreja, então não estou querendo me engrandecer aqui não, e nem engrandecer essa igreja, mas uns irmãos falaram para ele assim: Carlinhos, para de tomar esse remédio. Foi assim, Carlinhos, mais ou menos? Foi? Dava um pânico que não podia fazer nada, não conseguia. Carlinhos, busque o Senhor, Ele vai te curar. Ele foi largando, até que ele largou de vez, aguentou firme, veio umas crises, né, Carlinhos? Depois nunca mais deu. Estou falando a verdade, Carlinhos? Ou a mentira? Está lá. Vocês conhecem o Carlinhos, depois vai conversar com ele, que ele te conta o que acontece. Mas tem gente que acha chique ficar tomando antidepressivo, anti-ansiolítico, sei lá o quê. Não sei. Nós somos crentes, meus irmãos. Nós somos pessoas de fé, amém? O Senhor tem poder para virar tudo isso na nossa vida. A gente não pode ir engolindo tudo que Satanás vai mandando para a gente, não. Está aqui. Vocês viram o psiquiatra, ele criticando, e ele falando, que é uma psiquiatria caída. Vamos ficar em pé? O Espírito Santo quer